objetivo dessa explanação sobre as questões da análise crítica do discurso é falar sobre a questão do signo ideológico em Bakhtin. Bakhtin, ele vai definir em linhas gerais, se nós definíssemos em linhas gerais o que é signo ideológico na linha bakhtiniana, é entender a ideia de que os signos ideológicos são aqueles que comportam em si os valores que vão espelhar e constituir os sujeitos que utilizam esses signos, e também vai constituir também esses signos ideológicos a realidade social por onde eles circulam. Né? Para entendermos de forma um pouco mais profunda, não exaustiva, em relação ao signo linguístico em Bakhtin, temos que entender que Bakhtin e Voloshinov vão caracterizar o funcionamento do signo linguístico, ideológico, pelo viés da relação entre consciência, ideologia e linguagem. Ao estabelecer uma relação dialética entre a palavra e o signo ideológico, os autores, Bakhtin e Voloshinov, vão apresentar, fazer entender que a palavra pode funcionar sempre como um signo neutro, enquanto língua abstrata, né? No caso, como foi objeto de investigação da filologia há um bom tempo. Não só a investigação da filologia, como a investigação também da lexicografia, dos estudos linguísticos não sociológicos, né? O chamado núcleo duro da linguística. Mas, enquanto objeto da praxis concreta, no entanto, a palavra está sempre carregada de valores. São justamente esses valores aos quais ela se prende, que nos permitem compreender sua função ideológica. Não se trata, no entanto, de entender a noção de valor de acordo com aquilo que foi posto por Saussure no que tange ao objetivismo abstrato. Ou seja, a língua, para Saussure, é considerada como um sistema de valores puros. Né? As ideias e os sons, a imagem auditiva, né, o conceito, são colocados nos limites da estrutura. O que, de certa forma, impede os sujeitos, né, de fixarem qualquer valor às palavras. E aí, essa visão saussuriana justificaria a noção binária de valor tomada desde a ótica do objetivismo abstrato, em que, numa relação positiva, X é o que é o que Y não é. X é o que Y não é. O que importa é pensar, na visão bakhtiniana, o modo como a palavra se inscreve em uma ou outra ordem histórico-simbólica. E a partir daí, dessa ordem histórico-simbólica, como a palavra se dota de valores, significando diferentemente em cada época, em cada espaço social, em cada modo de produção, em cada espaço institucional, refletindo ou refratando determinadas realidades. Realidades essas que, por serem heterogêneas, multifacetadas, não podem ser apreendidas como um todo. Essa questão da reflexão e refração, ela pode ser entendida da seguinte maneira. O termo refração, ela diz respeito aos diferentes modos de semantização do mundo, né, gerados, né, pela praxis dos grupos humanos. A refração é vista como a interpretação do mundo, que se produz no ato de enunciação, né, a partir das valorações atribuídas pelos grupos humanos ao conjunto de suas experiências históricas. Né? E quando se fala em enunciação, né, está se observando a dinamicidade da linguagem e da natureza social. Né?
em oposição à ideia de que a língua é considerada um sistema de normas imutáveis. Então, por exemplo, a oração. A oração, descontextualizada, ela é apenas uma oração. Agora, quando essa oração ela é posta na corrente discursiva, aí se observa essa oração como enunciado. E essa corrente discursiva é realmente essa dinamicidade da linguagem, né? Em que o eu se coloca como sujeito interagindo por meio do outro. Em Bhakti, essa ideia de enunciação é que a língua é considerada em situações concretas. Aí, nessa situação concreta do uso da língua, os interlocutores, o espaço, o tempo, né, e o projeto discursivo são fundamentais. Então, essa questão da refração é a condição necessária do signo na concepção de Bakhtin, né? As significações elas não estão dadas no signo em si. E elas nem são asseguradas por formas linguísticas abstratas, né? Tomadas fora da enunciação. Nem ocorrem por uma relação transparente entre linguagem e mundo. Para Bakhtin, a constituição do sentido realiza-se por duas operações simultâneas, a de reflexo, né, e a de refração do mundo. Ou seja, os signos, não só com os signos, né, não só se descreve o mundo, mas também se constroem diversas interpretações, refrações desse mundo. Tudo bem? Então, voltando para a questão do signo linguístico, em Bakhtin, então, como eu disse, né, a palavra, ela vai significar, diferentemente em cada época, em cada espaço social, em cada modo de produção, refletindo ou refratando determinadas realidades, né? E essas realidades, por serem heterogêneas, elas não podem ser apreendidas como um todo. Todo signo que está sujeito à avaliação possui uma função responsiva, né? Essa função responsiva torna o signo, dá ao signo, melhor dizendo, um caráter polissêmico, por excelência, né? Se a noção de valor se elabora a partir de outros princípios, a partir de uma ótica materialista, é porque o papel que a exterioridade linguística, né, tomada pelo viés da história, desempenha na determinação da condição ideológica do signo, torna-se fundamental para que possamos, com isso, apreender o sentido. É por isso, então, que o signo é um fenômeno do mundo exterior. O próprio signo e todos os seus efeitos, ações, reações e novos signos que ele gera no meio social circundante, aparecem na experiência exterior. Todo signo está sujeito aos critérios de quê? De avaliação. E é uma avaliação ideológica. Mas tudo que é ideológico possui um valor semiótico. Se a forma linguística pode ser considerada estruturante do signo ideológico, como seu corpo material, aquilo que ele vale, seu sentido, o modo como o real se reflete através dele, é sempre determinado enquanto uma força produtiva. Histórico, e nesse meio social e histórico, os sujeitos estão em interação, estruturando, ao mesmo tempo, nessa interação, o que denominamos a chamada consciência. É interessante notar que a acepção de ideologia em Bakhtin não é a mesma que é proposta por Marx e Engels no livro A Ideologia Alemã. Nesse livro se propõe a ideologia como uma dissimulação das divisões sociais e políticas
dando-lhes a aparência de indivisão social e de diferenças naturais entre os seres humanos. Então, por exemplo, apesar da divisão social de classes, o conceito de ideologia marxista, né, na linha de Marx, cujo ponto de vista parte da classe dominante, nos faz acreditar que somos todos iguais, porque participamos da ideia de humanidade, ou da ideia de nação e pátria, ou da ideia de raça, né? E do que se refere às diferenças naturais, pela ideologia em Marx, somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas não são produzidas pela divisão social de classes, mas por diferenças individuais dos talentos e das capacidades, da inteligência, né? Da força de vontade maior ou menor, entre outros. A produção ideológica da ilusão social tem como finalidade o quê? Fazer com que todas as classes sociais aceitem as condições em que vivem. Claro, sob a égide daquilo que pretende a classe dominante fazer. Que é que acreditemos em tais ilusões. Fazendo com que acreditemos nessas condições e que julguemos essas condições como naturais, como normais, corretas, justas, sem pretender transformá-las ou conhecê-las realmente, sem levar em conta que há uma contradição profunda entre as condições reais em que vivemos e as ideais. Daí se observa o papel da linguística aplicada interdisciplinar, de cunho crítico, porque o papel da linguística aplicada interdisciplinar, e para Roxane Rojo é transdisciplinar, é observar, não só descrever a linguagem, descrever, né, fazer emergir os discursos como eles são, mas intervi-los, né? Tanto que a análise crítica do discurso ela tem um caráter militante. E tendo um caráter militante, ela não só vai descrever, como também vai intervir na linguagem, né? E é nesse processo de intervenção é que vai fazer valer o desvelar dessas intenções de ocultar aquilo que oprime as vozes que são colocadas de lado, que são silenciadas nos discursos dominantes, digamos assim. A linguística aplicada por Moita Lopes, chamada indisciplinar, que vai ser uma linguística híbrida, né? Uma linguística que não só vê a sua base própria, né, como a da mãe linguística, digamos assim, mas ela vai tomar por empréstimo outras ciências, mas para Roxane Rojo haverá uma certa incorporação dessas outras ciências para formular a base epistemológica da linguística aplicada, sempre naquela intenção de reformular suas bases epistemológicas, né, num tempo de pós-modernidade, no sentido de sempre desconstruir, né. Se observa na linguística aplicada, interdisciplinar, uma responsabilidade dos pesquisadores perante os objetivos da pesquisa, sempre em prol do bem do outro. Daí esse caráter militante da linguística aplicada como uma prática problematizadora. Há uma inseparabilidade entre as práticas discursivas e a realidade social, né? É sempre observando um reexame e estranhamento contínuos, né? Nessa defesa de um hibridismo teórico, metodológico, né, há uma intenção de fazer com que os analistas críticos do discurso possam desconstruir, né, discursos que colocam de lado certas vozes que sofrem com os discursos da classe dominante e fazer com que essas vozes sejam levadas em consideração e que os discursos possam mudar, né, para que haja mudanças discursivas, para que aquela ideia de Foucault de que
a ideia de Foucaultiana, que existem ordens do discurso que impedem ou permitem a produção de certos enunciados, nesse impedimento e nessa produção de enunciados, impedindo ou não, é que se observa o que pode ser mudado ou não. Né? Daí essa postura da linguística aplicada interdisciplinar, que, de certa forma, ao colocar as vozes até então postas à margem, né, contra um discurso hegemônico, né, o discurso da linguística aplicada interdisciplinar é um discurso anti-hegemônico, né, fazer com que haja mudanças em prol, né, de um projeto ético de renovação científica responsável e solidário para com o outro na vida social. E essas ideias, né, estão em pleno diálogo com aquilo que Bakhtin vai tratar sobre, que estamos tratando aqui sobre o signo ideológico no campo da linha de Bakhtin. Então, esse levar em conta das contradições é que faz com que a linguística aplicada interdisciplinar, ou transdisciplinar, né, para muitos autores é transdisciplinar, leve em conta essas contradições e faz com que certos discursos hegemônicos sejam desconstruídos em prol de certas vozes que são até agora postas de lado, são silenciadas, né? Tanto que Mota Lopes diz que a linguística aplicada interdisciplinar, como indisciplina, ela é problematizadora, militante a favor de vozes, de modo que se diminua o sofrimento de tais vozes, né, de certos grupos sociais. Então, todo esse aparato teórico, referente ao conceito marxista da ideologia, não será, então, o mesmo em Bakhtin, porque Bakhtin estabelece um princípio dialético para explicar o funcionamento do signo e a sua condição ideológica. Então, na visão bakhtiniana, um signo não existe apenas como parte de uma realidade, pois ele também reflete e refrata uma outra. O signo pode até distorcer essa realidade, ele pode ser fiel a essa realidade, ou pode apreender essa realidade por meio de um ponto de vista específico. Essa leitura, né, sobre o signo linguístico e suas apreensões da realidade, na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, pressupõe tomar como base de uma abordagem filosófico-linguística um princípio o quê? Dialético. É o princípio dialético que vai ser a abordagem filosófico-linguística dessa visão de um signo, como o signo vai aprender a realidade. Ao tomar um princípio dialético para caracterizar o modo por meio do qual uma determinada ordem é refletida, interpretada, ao mesmo tempo em que refrata, silencia em torno de outras, significando diferentemente, pode-se pensar que Bakhtin já trata da ordem do real como sendo não logicamente estabilizada, mas marcada pela incompletude e, portanto, suscetível de muitas leituras desde a perspectiva histórica em que o sujeito se defronta com ela. É por esse viés, o da apreensão da ordem do real a partir de determinações históricas, que se pode então refletir as condições por meio das quais os signos são ideologizados. Não como efeitos de imaginários que invertem a realidade, mas como representações, efeitos das formas por meio das quais os sujeitos apreendem o vivido e o circunscrevem, simbolicamente, na história e na linguagem. E aí são efeitos de diversos modos. Se o signo, ao refletir X, refrata Y. E se isso acontece, é porque os sujeitos apreendem a ordem do real de um modo específico. Ou seja, aquele sujeito
que suas condições de vida, esse modo específico se reporta às condições de vida que permitem o sujeito de aprender de um modo ou de outro. Isso seria uma das razões pelas quais o signo, ao refletir também, refrata, né? Ao refletir e também refratar, silencia sempre como forma de significar. Então, nesse prisma, encontra-se a ótica da dialética sobre a simetria entre significado e significante. Já que o real, por ser desigual, em virtude da divisão de classes, como vimos, né? E em virtude do modo de produção dos sujeitos, faz as relações entre os sujeitos e significantes serem apreendidos de forma desigual. Então, tudo que é ideológico é signo. Né? O signo não se constitui fora de uma realidade material, mas reflete e refrata outras realidades. Os signos somente emergem e podem existir dentro da interação social, adquirindo então significação dentro de uma realidade material e concreta. Como disse ao início, os signos ideológicos são aqueles que comportam em si valores que espelham e constituem os sujeitos que os utilizam, né, que utilizam esses signos, e a realidade social por onde esses signos circulam. Tais índices operam como uma arena de lutas, em que diferentes ideologias entabulam entre si relações dialógicas e disputas pelos sentidos. Isso vai ao encontro, né, ao encontro da proposta linguística aplicada transdisciplinar. O signo tem seu espaço particular por operar como uma ponte entre a língua sistêmica e a realidade sócio-histórica. E essa língua sistêmica e a realidade sócio-histórica são articuladas pela ideologia. Daí vem esse termo, esse adjetivo ideológico, né? Acompanhando com o substantivo signo. Aí o sintagma signo ideológico. O signo se dá numa encruzilhada tripartite inseparável. Uma parte de material, uma parte de materialidade sócio-histórica e uma parte do ponto de vista do locutor. Para Bakhtin, então, o signo ideológico não só existe como parte de uma realidade, mas também reflete e refrata uma realidade que lhe é exterior, apreendendo-a de um ponto de vista específico. Na relação signo-ideologia, pode-se dizer que sem signos não há ideologia. Todo signo é considerado ideológico, e esse signo ideológico esse signo de cunho ideológico, está sujeito a critérios de avaliação: verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, ruim, etc. O que permite afirmar que não existe um signo neutro. Não existe. A neutralidade da linguagem, isso aí não, em Bakhtin é impossível. Os campos do ideológico e do semiótico, no caso os signos, são mutuamente correspondentes. O ideológico possui valor semiótico e o semiótico possui valor ideológico. Né? O ideológico possui valor semiótico e o semiótico possui valor ideológico. O signo ideológico se materializa de um modo verbal e ou não verbal no processo de interação social entre os sujeitos historicamente situados, os quais desempenham papéis ativos no uso da linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Nessa interação, a compreensão do signo se dá como uma resposta por meio de outros signos, aproximação a outros signos conhecidos. Isso no contexto preciso, numa enus em particular, em que o signo, considerando seus diversos acentos valorativos, instaura diferentes relações dialógicas. Né? Observando-se então
relações de sentido com outros signos. Então, um signo se relaciona com outro signo. É um processo de interação. A linguagem, como o locutor usa a língua, ele dialoga com aquilo que já foi produzido e também vai fazer com que se projete algo a ser produzido, né? Lembrando que ninguém é falante adâmico, né? Nós não somos falantes adâmicos, nós não somos origem da linguagem. Nós somos, de certa forma, né, não somos a fonte. E temos essa ilusão, né? Como Orland disse, né? Temos essa ilusão de que somos origem da linguagem, né, do que é produzido. Mas nós somos nós fazemos um diálogo entre o que é produzido, o que foi produzido, com o que a gente está produzindo, né? Então, o que nós falamos de certa forma, está incrustado de coisas, de falas que já foram produzidas, e, de certa forma, projetamos aqui para o que vai ser produzido, né? Para o futuro. Em Bakhtin, então, tem-se a ideia de que o aspecto semiótico da comunicação discursiva melhor se concretiza pela palavra, a qual é considerada um fenômeno ideológico por excelência, que, por sua natureza dinâmica, acompanha as mudanças sociais. E, como disse, isso vai ao encontro dos preceitos das bases epistemológicas do que se pensa sobre linguística aplicada inter- ou transdisciplinar. Ou, na visão de Moita Lopes, uma linguística aplicada como uma indisciplina.